Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar um pouco da corrente trifásica. Então, quando nós temos um sistema trifásico, né, uma tensão trifásica, a gente pode entender melhor esse sistema trifásico através de um gráfico trifásico, né? Ok? Então vou colocar essas distâncias aqui de 30 graus. Temos aqui distâncias de 30 graus. Vou fazer a marcação. Então temos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300. Vou aumentar um pouco aí. 330, 360. Bem, então aqui, né, vamos começar a trabalhar mostrando primeiro uma tensão trifásica. Depois nós vamos intercalando informações aí, né, para que o tema fique o mais claro possível, tudo bem? Então, vou colocar primeiro aí uma onda senoidal em fase, tá? Uma onda senoidal, fase zero. Então ela vai começar aqui, pois esse ponto aqui é fase 0 grau. Por quê, né? Porque o tempo nesse ponto aí também é zero, tempo igual a 0 segundos, tá? T igual a 0 segundos aqui. Então vou desenhar aí uma onda senoidal a partir desse ponto, tá? Aqui é o pico da onda, né? Dessa onda senoidal. Então nós vamos ter uma onda que vai ter esse formato, ela vai descer em 180 graus. Na parte negativa, né? Parte negativa do sinal, ela desce em 170 e ela se torna completa aqui com 360 graus. Então aqui nós temos uma onda, né? Uma onda inteira, senoidal aqui, né? Uma onda completa, chamada de... Quando nós calculamos período, nós temos aqui uma onda completa com 360 graus, né? Bem, as ondas trifásicas, elas têm características de serem atrasadas de 120 graus. Então a segunda onda, ela vai começar aqui, tá certo? Ela vai começar bem nesse ponto, ela vai estar atrasada em relação à onda verde. Vou desenhar ela de vermelho, então ela vai estar atrasada, então ela vai ter o pico aqui, nesse ponto, e vai descer aqui. Então essa onda vermelha, daqui a pouco eu vou dar nomes, né, para as ondas. Ela vai chegar ao máximo aqui no ângulo de 210 e vai descer ali em 300, tá certo? E aqui na parte de baixo, né, eu posso desenhar também em 390 graus aqui. Ela desce aqui. Ela tem um pico negativo aqui. Essa onda vermelha, ela vai ter um pico negativo aqui em 30 graus, ó. Aqui. E aí ela começa a subir. Então a onda vermelha, ela está 120 graus atrasada em relação à onda verde, tá certo? Daqui a pouco eu vou colocar os nomes, RST, né? Eu vou colocar, né? Porque muita gente que trabalha com o sistema trifásico já deve estar pensando, é o RST, né? Então eu vou pôr aqui, esse é o sinal R, né? Esse vermelho é o sinal S,
E vamos ter o sinal T aí também, tá, pessoal? Então vou desenhar agora a onda de sinal T. Ela vai estar 120 graus atrasada em relação à onda vermelha. Então a onda preta, né, vai estar 120 graus atrasada em relação à onda vermelha. Se o início da contagem dos tempos fosse aqui, ela estaria, ó, começaria aqui, atrasada de 120 graus, tudo bem? 1, 2, 3, aqui é o pico da onda preta e aqui é a descida. Tudo bem? Em 410 aqui, tá? Não, 420. Aqui, tá bom? Então vamos lá. 420 graus. 420 graus. Então olha aqui, ela vai subir aqui e vai descer. Aqui é o pico da onda T. Na parte de baixo dela, ó, ela vai estar aqui. Depois ela sobe. Tudo bem? Tá certo? E ela vai em direção ao máximo dela, que vai estar aqui, na parte virtual. Tá certo? Então, primeiro de tudo, né, quando nós observamos um sinal trifásico, né, existe aí uma defasagem angular entre as ondas, né, que a gente deve estar sempre se recordando, né, para tomar esse tema, né? Então as ondas trifásicas, elas têm uma defasagem angular de 120 graus. Então, ó, entre o início da onda verde, que é a onda R, e o início da onda vermelha, que é a onda S, nós temos uma defasagem, o ΔΦ, de 120 graus. Tá certo? Entre o início da onda vermelha e o início da onda preta, que é a S e a T, né? Sinal aqui, ó, também vamos ter uma defasagem, um ΔΦ de 120 graus, ok? E se a gente observar, né, iniciou aqui a onda preta e aqui a onda verde vai iniciar de novo o seu sinal, né? Sua subida pelo lado positivo das tensões, né? Aqui, se a gente observar a onda verde, né, ela vai novamente. Vou fazer só finalizar aqui, né, para deixar isso como marcação, né? Aqui. Beleza? Aqui vai ser o pico da onda verde. O 450 ali é a onda verde. Então a gente vai ter que a onda verde vai chegar ao seu pico bem nesse ponto aqui. De novo vai ser R, né? Começa de novo o RST. Então, né, a gente observa de novo que do início da onda preta para o início da onda verde, de novo, nós temos aí de novo uma defasagem, um ΔΦ de 120 graus. Então, sistemas trifásicos, pessoal, eles trabalham com a defasagem angular de 120 graus entre as ondas, tudo bem? Então, é algo que a gente deve estar sempre se recordando, né? Então, a gente vai começar daqui o nosso estudo, né? Com uma apresentação do sinal trifásico, né? E como é gerado esse sinal trifásico, como que ele é gerado, né? Tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar com sistemas trifásicos, né? Que é o grande que é o assunto dessas aulas a partir de então, tá bom? Então sistemas trifásicos. Bem,
Para falar do sistema trifásico, nós podemos iniciar também o estudo falando do sistema monofásico, né? Então, quando nós tínhamos lá um motor monofásico, né? Qual era o detalhe dele? Eu vou desenhar de uma maneira mais simples possível. Aqui tá um motor monofásico, onde nós temos os polos aqui. Não ficou muito bom o desenho, mas é mais para mostrar, né? Então, no motor monofásico, o que nós temos lá nesse motor monofásico aí, né? Nós temos a região dos polos, né? Então a gente tem lá um bobinado aqui, tá certo? O bobinado estatórico, né? E aí dentro a gente pode ter um rotor, né? Um rotor aqui dentro. Então aqui são os estatores, né? E nesse gerador monofásico a gente pode ter, vamos desenhar como se fosse um ímã, né? Com polaridade norte e sul aí, né? Polaridade norte e sul, tá bom? Então esse motor aqui já é um rotor bobinado que eu estou representando por um ímã permanente, tá? Então nós podemos ter aí um rotor bobinado, é um rotor bobinado, tá certo? Esse rotor ele é alimentado por tensão Cc. Os coletores, né, não são estriados. Quando nós temos o motor de corrente contínua, né, qual o detalhe do coletor? O coletor ele é todo estriado, por quê? Porque no motor de corrente contínua, né, nós temos lá a colocação de uma escova e cada pista aqui vai para uma bobina, né? Então, quando uma escova está alimentando um lado da bobina, né? Então a gente tem uma bobina aqui, eu vou representar como se fosse uma única bobina, né? O outro lado da bobina é a saída que está aqui por outra escova. Então quando a gente tem um rotor de corrente contínua, ele é todo segmentado aqui, né? Ele é todo isolado, cada lâmina, né? Vai estar em cada par de lâminas vai estar em contato com o que? Uma entrada e uma saída de uma bobina. Só coloquei uma bobina aqui, tá? Já nesse tipo de rotor aqui, né? Esse coletor ele não é assim, né? Ele vai ter o seguinte formato, né? Ele vai ter uma parte isolante lá, né? E vai ter duas pistas, né, lisas, tudo bem? Onde um lado vai estar sempre conectado a um polo, ao polo de entrada da bobina excitatória, né? Então eu vou ter aqui uma pista lisa que não é estriada igual essa, ela é lisa, tá certo? São duas pistas lisas, vou desenhá-la aqui, né? Então, elas são lisas, elas não são assim estriadas, né? E existe o que? Existe uma escova que faz contato com essa pista, escova de grafite, né? E outra escova de grafite, tá? Esse sistema é ligado numa fonte CC, tá certo? Olha lá.
uma fonte CC, tensão contínua, né? Então, essa pista aqui, ela tem contato com uma entrada, sempre vai ter contato com o lado da entrada de um lado da bobina, tá certo? E o outro, aqui que eu vou representar na cor verde, vai ter contato com a saída da... Aqui, tá certo? Então essa pista vai estar sempre ligada ao polo negativo, esse lado da bobina, e o outro lado da bobina vai estar sempre ligado à parte de tensão, ao lado da tensão positiva de uma fonte DC. Então essa bobina, ela nunca vai mudar o sentido da corrente. A corrente nessa bobina aí, né, que nós estamos vendo, ela sempre vai ter um único sentido de fluxo de corrente, né? Trabalhando aqui com a chamada corrente convencional, tá? Não é corrente real. Então aqui trabalhando com a observação da corrente convencional, nós temos aqui, né, essa situação, ó. Certo? Então, esse rotor que aqui eu representei por um ímã permanente aqui com polo norte-sul, né? Esse rotor ele vai estar enrolado no núcleo, tá certo? Então eu tenho lá um núcleo de material condutor, né? Vou desenhar aqui com essa cor mesmo. Então aqui eu tenho o material condutor, vou fazer um núcleo aqui, né? De um rotor. Certo? Essa bobina é enrolada ao redor desse núcleo. Aqui é o eixo do rotor,